Olá galera, tudo bem? É o canal Ciência Ensinando Biologia trazendo mais uma aula para vocês. A gente vai ver aqui malária, é a primeira aula de parasitologia do canal, tá ok? Bom, a malária é uma doença infecciosa, de forma aguda ou crônica, causada por um micro-organismo, um protozoário, que é do gênero Plasmodium, e a transmissão é através da picada da fêmea do mosquito do gênero Anopheles, e obviamente ela tem que estar infectada com o plasmódio, tá ok? Existem 4 tipos de plasmódio que infectam o ser humano, né? O plasmódio vivax, o plasmódio falciparum, o plasmódio malari, o plasmódio ovale. Na verdade existe outro, mas esses 4 são os mais importantes. O Plasmodium ovale, ele está restrito a regiões ali da África, tá ok? Ele é endêmico do continente africano. Mas o Plasmodium vivax, o falciparum e o malari ocorrem aqui, principalmente no norte do nosso país. Bom, o Plasmodium vivax, ele é causador da malária do tipo terçã benigna, o falciparum terçã maligna e o malari quartã. Esses termos, terçã e quartã, é devido ao período de acesso malárico, né? Quando ele reincide. Por exemplo, o Plasmodium vivax ocorre de 48 a 48 horas. Ou seja, se você contar a partir do dia que ele está tendo acesso, aí é de 3 em 3 dias. O Plasmodium falciparum também é terçã, mas é de 36 a 48 horas, né? Vai ser 3 dias. E o Plasmodium malari de 72 a 72 horas, o que configura 4 em 4 dias. Eu vou explicar agora para vocês o ciclo da malária. Não é? Tudo inicia com a picada da fêmea do mosquito Anopheles no indivíduo. E aí o plasmódio do tipo esporozoíta se encontra na saliva, né? Nas glândulas salivares do animal. E durante a alimentação do animal, né, ele acaba escapando pela saliva e contaminando, né, infectando o indivíduo. Aí o que acontece? Essas formas esporozoítas elas caem no sangue e se dirigem ao fígado do indivíduo. Lá, né, os esporozoítas vão infectar os hepatócitos e através de uma reprodução chamada esquizogonia, eles vão se diferenciar em merozoítos. Tá? Aqui os esporozoítas ou esporozoítos, tanto faz, eles vão se diferenciar, né? Se transformam em esquizonte, que é um tipo de célula em que o núcleo vai se dividindo inúmeras vezes, aí depois o citoplasma, né, dessa célula, que está com diversos núcleos filhos, ele se condensa ao redor de cada núcleo desse, e aí as células se individualizam, formando os merozoítas, que rompem o hepatócito. Tá? Essa primeira parte aqui da infecção, onde é o rompimento do hepatócito, ela é assintomática. O indivíduo ainda não sabe que tem malária. Quando os merozoítas saem, que caem de novo na corrente sanguínea, eles infectam as hemácias. E aí, né, esses merozoítas que vão infectando as hemácias, eles vão se reproduzir para continuar o ciclo dentro do indivíduo. Então, eles vão se diferenciar em novos merozoítas, né, ou merozoítos, através do processo de esquizogonia. Então, esse processo de esquizogonia é a fase assexuada do plasmódio, não é? E acontece no hospedeiro intermediário, tá ok? Porque essa regra de hospedeiro intermediário e definitivo, porque você pode aí estar se perguntando, ué, o ser humano agora é hospedeiro intermediário? É sim, porque quem é hospedeiro definitivo é onde é o indivíduo ou o animal, né, o organismo, onde acontece a fase sexuada do parasita. E a fase sexuada do plasmódio vai acontecer dentro da fêmea Anopheles. Bom, voltando aqui. Então aqui é o processo assexuado, o merozoíta infectou a hemácia, e aí aqui ele está se diferenciando em novos merozoítas, né, através do processo de esquizogonia. E aí quando, né, tiver bastante merozoíta aqui, aí rompe as hemácias. Ó, aqui, ó. E com várias sucessões, né, de merozoíta rompendo as hemácias, entrando nas hemácias de novo, eles podem se diferenciar em gametócitos, que são células que vão formar os gametas para a reprodução sexuada
do plasmódio. Mas antes disso, uma coisa importante aqui, é exatamente durante o rompimento, né, das hemácias, dos eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, como queiram chamar, é nesse período, né, após esse período, que vai haver os sintomas da malária. Né? Um período de frio, um período de calor e depois um período de sudorese. Antes disso, ele pode sentir ânsias de vômito, náuseas, dores musculares, né? Parece aqueles resfriados bem caprichados. Aí o que muitas vezes confunde, principalmente as pessoas turistas ou pessoas que visitam e voltam, né, para a sua terra natal, acabam sentindo esses sintomas e ignora pensando que é uma doença comum ou qualquer. Bom, então durante o rompimento das hemácias, né, é que vai ter os sintomas. Então veja, durante o período de infecção nos hepatócitos, né, não é sintomática, ela é assintomática. E no período das hemácias, quando há o rompimento das hemácias, aí tem os sintomas da malária. Bom, quando essas hemácias se rompem e já gametócitos, né, alguns merozoítas se diferenciam em gametócitos, aí o que acontece? Se um novo inseto pica um indivíduo, ele vai, não é, absorver esses gametócitos, que vai, né, para o estômago do inseto, e lá eles vão se diferenciar. A célula feminina, o gametócito feminino, se chama macrogametócito e a masculina, microgametócito. O macrogametócito se transforma em gameta feminino e o microgametócito em gameta masculino, né? E aí, quando o gameta masculino se junta com o gameta feminino, produz o ovo ou o zigoto, e aí a gente vai chamar isso aqui de ocineto, e quando esse ocineto ele vem para cá, tá? Para o epitélio do estômago do inseto, aí ele se insiste aqui nesse epitélio, e aí a gente vai chamar essa célula agora de oocisto. E aí esse oocisto ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, e os núcleos aqui vão se dividindo muitas vezes, e depois cada núcleo desse se diferencia na forma esporozoíta, que é aquela que contaminou o indivíduo inicialmente. Após o rompimento, né, dessa membrana do oocisto, os esporozoítas eles se dirigem às glândulas salivares e ficam lá. Tá, ok? Essa fase aqui, não é, onde o zigoto, enfim, se diferencia em esporozoítas, se chama esporogonia e é a fase sexuada do plasmódio, né? Você tem gameta masculino e gameta feminino se juntando. Bom, aí você deve perguntar, por que a fêmea inocula saliva ao se alimentar do indivíduo? Bom, gente, a saliva do inseto possui diversas enzimas que servem inclusive para muitas coisas para estes insetos. Como ele se alimenta do sangue, vocês sabem que o sangue ele coagula. Então, na saliva do mosquito existem enzimas anticoagulantes, porque elas assim impedem, né, que o tubo sugador aqui do mosquito ele se congestione com o sangue coagulado. Além de possuir também na saliva substâncias analgésicas, né, porque é interessante durante a picada do mosquito que a gente não sinta, né, não tenha a sensação dessa picada. E aí ele pode, nesse caso a fêmea, pode se alimentar durante um maior tempo. Aí, voltando aqui, né, a fêmea está infectada, ela pode, né, voltar a se alimentar do mesmo indivíduo que já tinha malária, e aí ele pode ter uma reinfecção, isso pode sim acontecer, ou, né, se alimentar de alguém que ainda não tem a doença. E aí o ciclo vai se repetindo, e é isso aí, gente. A aula termina aqui. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!